Olá famílias, amigos, amigas, irmãos e irmãs. Mais uma vez, eu estou aqui nessa sexta-feira à tarde para fazer uma segunda postagem de uma matéria que acabei acompanhando num jornal televisivo. Veja só, eu intitulei inclusive essa postagem como "O povo sofre tragédias anunciadas". Aqui no Brasil, o que se visa são os interesses. Então, os interesses financeiros principalmente, e posterior interesses políticos. Então vejam, às vezes existem facilitações, me entendam, para que recebam como ônus ou uma vantagem financeira, que é ilícita, ou uma vantagem política no futuro, num processo eleitoral como o deste ano que está por vir. Bom, o que eu gostaria de dizer? Primeiro, vamos lá, gente. Primeiro presente que deram. Agora, além de todos os radares, essa indústria de multas que existem por aí, né, eles acabam colocando também radares nas viaturas do CET para aplicarem multas nos veículos. Né? O problema das multas, eu não sou contra, sou a favor, desde que seja feita de forma coerente, justa e honesta. Existem situações que simplesmente induzem o motorista ou acabam propiciando situações, né, condições para a aplicação dessa multa. Então vejo às vezes, existem circunstâncias dentro de São Paulo que em detrimento do trânsito, do mau ajuste, da mal organização de todo esse processo, já que São Paulo é uma grande metrópole e conta com um número infinito de veículos, veículos tanto local como os que acabam vindo do interior, de outros estados, enfim, é um caos. Por isso que já existem durante a semana a situação do rodízio, né, para diminuir essas condições. Mas é tudo tão mal feito, as sinalizações. Existem situações na Marginal, por exemplo, que você está numa determinada velocidade e quando você cai para uma outra faixa, já é uma velocidade diferente e o radar já está logo em seguida. Então é como se fosse uma arapuca, uma armadilha. Ponto. Essa é uma questão. É o povo se estrumbicando, os governos correndo atrás de dinheiro, tanto executivo como legislativo. Governo federal, estadual e municipal, não importa. Por outro lado, quando tem que fazer as coisas, eles não fazem. Vou dar um exemplo. Mariana arrasou uma cidade inteira, uma tragédia. Arrasou os lares de todas aquelas famílias que ali residiam. Uma tragédia anunciada. Porque tudo aquilo que deveria ter sido feito não havia sido feito. A preocupação que deveriam ter tido com aquelas famílias, com aqueles seres humanos, não tiveram. Não tiveram. E hoje está toda hora aí em jornais televisivos, radiofônicos e escrito, mostrando o sofrimento daquele povo que até hoje não tiveram uma resposta digna do judiciário. Uma resposta justa dos governos. Então é um povo que sofre. E ali deu para ver, através dos laudos, perícias e as discussões, que existiram irregularidades para se levar vantagens financeiras. Né? Quem são os responsáveis por aquilo ali? Quem são as pessoas que estão
presas, estão na cadeia por aquilo ali. Não existe. Não tem. Né? Aquele prédio no Rio de Janeiro, os laudos, as perícias mostraram que o engenheiro, com aval do engenheiro e de outras pessoas, fora construído com areia parecida com areia de praia. Por isso que o prédio veio abaixo. Cadê os presos? Cadê o que as famílias receberam? O que foi feito? Cadê a resposta para o povo brasileiro? Então, eu vou mais longe. Agora com esse acidente que acaba de acontecer, com esse desabamento desse edifício no centro de São Paulo. Gente, nós estamos falando de um prédio público que era ocupado pela Polícia Federal. Nós estamos falando de um prédio que tem que ser fiscalizado, como tantos outros no centro de São Paulo, que estão vazios, e o povo, as famílias carentes, necessitadas de habitação, já que os governos são incompetentes, incapacitados de gerir o dinheiro público, mas têm assim uma habilidade imensa para corrupção, para roubos, saques e propinas. Agora, são famílias que estão buscando um lugar ao sol. Muitas mal intencionadas, nós sabemos. Agora me falem, aonde não existem no Brasil pessoas mal intencionadas? No meu meio policial, militar, existem pessoas mal intencionadas, cujas atitudes denigrem a imagem da polícia militar. Existe na Polícia Civil, existe em todos os outros segmentos, nas igrejas, todo lugar. Agora, existe uma camada da população brasileira que sofre, são enganadas, são ludibriadas, induzidas ao erro. Compram lá umas coisinhas subsidiadas pelo governo e ficam 5 anos pagando. Compram lá uma Minha Casa Minha Vida e ficam 25 anos pagando. É uma vida inteira. Pergunta para um menino de 25 anos o quanto ele já viveu. Eu tenho um filho com 25 anos. Então, é uma vida. Então, ali, aquele edifício, ele devia ter sido, primeiro, não abandonado. O Estado deveria ter mantido ali seguranças, agentes, para que não ocorressem as invasões. Porque é claro que vão invadir. Invadem fazendas, invadem prédios, invadem áreas que foram construídas, áreas habitacionais que foram construídas e ainda não entregues. Eles invadem. Então é claro, é óbvio, qualquer um enxerga. Qualquer leigo como eu enxerga que o prédio vazio ali, ele será invadido. Mas o detalhe, há uma facilitação, circunstâncias que facilitam essa ação e líderes que comandam esta ação. Com qual objetivo? Ali existiam objetivos financeiros, porque pagavam aluguel num prédio público, um espaço, né, que não poderia ter sido ocupado de forma ilícita como foi. E ficou claro na matéria que existiam também objetivos políticos. E a gente sabe de onde partem esses objetivos. Então, gente, o rapaz perdeu a vida, as pessoas que estão lá internadas, crianças,
tem que se punir os responsáveis. Mas parece que nós paramos no tempo. Parece que nossos poderes, legislativo, judiciário, com homens cultos, né? Os grandes PhDs da vida, vossas excelências, não evoluíram, ou não quiseram evoluir, ou se negam a evoluir. Porque se toma muita decisão hoje, como eu disse na postagem passada, que era para ter sido tomada há 30 anos, 40 anos atrás. Nós estamos sempre patinando e atrasados, tomando decisões atuais, arcaicas, de situações arcaicas. Então vejam, prender quem? Prender quem era o responsável pelo edifício. Quem era o responsável? Se fosse privado, o proprietário. Se é público, o município, o estado ou a federação. É assim que funciona. Quem que é o responsável? Ah, é o Cesário. Prende ele. Prende ele preventivamente. Vidas se perderam, pessoas sofreram lesões. E tem mais, lesões, ao meu ver, dolosa. Porque já não havia de se saber que poderia ocorrer ali um problema como o que supostamente ocorreu ali, um curto-circuito, devido às ligações ilegais, né? As ligações mal feitas. Então, são tragédias anunciadas e o Brasil é uma constante, é uma atrás da outra, e ninguém toma providência nenhuma. A questão da vacinação há pouco tempo atrás, o povo correndo nos postos não tinha vacina. Pessoas morrendo e não tinha vacina. Tudo muito demorado, sabe? Com quais objetivos tanta demora assim? Então o Brasil precisa acabar com isso e valorizar o ser humano, a família, o cidadão de bem. Acabar com esse negócio de só pensar em interesses pessoais, interesses de grupos, de partidos, de facções. É preciso pensar primeiro nas pessoas. Não é isso que a Constituição Federal Brasileira fala? Que a vida é o bem maior? Então, resolvi fazer essa postagem para dizer o seguinte. Ah, prendeu o líder da invasão. Grande coisa! Prende lá o diretor de obras, prende lá o departamento sabe, do CDHU, do sei da onde for, responsável pela fiscalização, sabe, pela segurança, por impedir que alguém invadisse ali qualquer família ou famílias. Prende essas pessoas, sejam lá de onde forem, prendam elas. Desocupou o prédio? Ah, ele é privado. Proprietário é da iniciativa privada. Prende ele! Deixou lá o prédio, a Deus dará, e permitiu que invadissem o prédio. Prende ele! Nem denunciou. Vocês acham que um cara que é proprietário de um edifício, se houver uma invasão lá, no outro dia ele não fica sabendo? Ó, estão invadindo o seu prédio aí, ó. Ó, invadiram aqui o edifício, hein? Com certeza. Agora, se os responsáveis, se o prédio é público e os responsáveis é do município, do estado ou da área federal, prende os caras.
Mas Cesário, você só fala em prender, mas é o único jeito. Porque a partir do momento que o cara pensar assim, ó, meu Deus, se eu roubar, vou preso. Se eu praticar corrupção, vou preso. Se eu desviar o dinheiro da merenda das crianças, vou preso. Se eu pegar propina, vou preso. Se eu facilitar a vida dos empresários aqui com as leis e receber propina, eu vou preso. Se eu desviar o dinheiro do Estado, eu vou preso. Se eu desviar o dinheiro da habitação, eu vou preso. Se eu desviar o dinheiro da educação, da segurança pública, da saúde, eu vou preso. Se eu não cuidar disso aqui, eu vou preso. Porque tem que ter uma regulamentação. Tem que ter uma lei, tem que ter alguma coisa que regulamenta isso. Até um terreno vazio, se você deixar abandonado lá, não pôr um muro, se você deixar o mato crescer e as pessoas denunciarem, você é multado e tem que ir lá imediatamente cortar o mato e cercar o terreno. E um edifício no centro de São Paulo. O que vocês me falam? Qual que é a opinião dos senhores e senhoras, das famílias? Então, nós precisamos evoluir, ir mais profundo. As autoridades precisam, sabe, infelizmente, serem mais responsáveis para evitar que famílias carentes e necessitadas percam as suas vidas de maneira trágica, ou fiquem internadas como o rapaz todo queimado, a criança, lá no Hospital das Clínicas. Quem que vai pagar por isso? Ah, mas eles invadiram lá. Mas eles iam para onde? Na rua eles iam ficar? Falem para mim, o que está escrito na Constituição Federal, pelo amor de Deus? Eles iam ficar na rua? Eles estão procurando um lugar para invadir, um espaço para ocupar. Cabe às autoridades ou construir imóveis em grandes projetos habitacionais para acomodá-los, porque são famílias, são seres humanos, são homens, mulheres e crianças, idosos. Cabe às autoridades tomar as devidas providências para evitar esse tipo de tragédia. Tragédias anunciadas. Sabe, aqui no Brasil, vira e mexe acontece coisas que já cansou de acontecer. Cansou. Chacina, é edifício que cai, já caiu um monte. É Mariana que acabou com a cidade, as famílias estão lá, Deus dará até hoje, esperando uma decisão. Gente, meu Deus, é tanta barbaridade, é tanto cara para ser preso, sabe? Senador, deputado, sabe? Se Deus quiser, esse que está ocupando a presidência, está presidente hoje, vai também para a cadeia, se Deus quiser. É tanta gente para ser presa no Brasil que é a única solução. Quando começarem a aprender, é melhor do que outras atitudes violentas. Óbvio, que a violência no Brasil já é traumática. O que se morre de gente no Brasil, de pessoas no Brasil, é coisa de assim absurda. Se eu não me engano, são 260 pessoas por dia. Por dia! Tamanho é a violência dentro desse país, que é uma enormidade. Então, policiais, então, é um absurdo. No Rio, só esse ano, mais de 150. Durante um ano, quase 1.500 policiais. A violência é traumática, como eu disse. Então, cabem às autoridades trabalharem nesse sentido. Agora, vamos evitar a violência. Vamos prender. Prender. Prender Eduardo Cunha, prender o Lula, prende Temer, prende Aécio. Prender, tem que prender. E outra coisa,
qualquer político que praticar apologia ao crime ou estimular ações mais violentas dentro do Brasil, vamos prendê-la democraticamente. Vamos cerceá-la de liberdade para que ela não mate mais brasileiros do que já matou. A pessoa tem que ser detida, porque onde já se viu, né, uma pessoa convocar até os grupos, sabe? Grupos do Oriente Médio para vir aqui interceder em situações soberanas brasileiras. Ora, que é isso? Que é isso? Olha o que o senhor Maduro está fazendo na Venezuela. São 5 milhões de pessoas passando fome sem ter o que comer. Morrem na Venezuela, estão morrendo na Venezuela, 50 crianças por dia. Invadem o Brasil 800 pessoas por dia. Morreram nas manifestações contra Maduro, nos últimos 2 anos, 200 estudantes. E esse povo vem falar de Maduro. Tenha santa paciência. Então, gente, há de se acordar. O povo brasileiro está próximo de uma eleição. Aí eu já estou vendo aí os enganadores com papo furado e conversa mole. Gente, político que esteve envolvido, foi citado, estava de alguma forma dentro de um contexto corrupto, de propina, de roubo, de desvio de dinheiro público, não vote nele, sob pena de você sofrer muito depois. Seus filhos, netos, sofrerem as consequências mais graves, como esse povo está sofrendo aí, ó, sem ter onde ficar, passando necessidade, fome, crianças, idosos, sem ter onde morar. Eles estão sofrendo por quê? Porque há 30 anos atrás, há 32 anos atrás, um bando subia em palanque e gritava em alto e bom som, em versos e prosas: democracia, liberdade, temos que ter direito, direito de cidadania. Cadê os direitos? Cadê a democracia? Cadê a liberdade? Agora o resto, roubos, corrupção, saques, propinas, tá dando pra ver, né? Claramente tá dando pra ver, porque pelo menos nisso não tem como esconder. Gente, beijo em seus corações, que Deus abençoe a cada um dos senhores e senhoras e seus familiares. Bom final de semana a todos.